Em 14 de julho de 1941, o exército alemão parecia imparável, avançando implacavelmente em direção a Moscou, apenas 3 semanas após o início da invasão da União Soviética. Mas na pequena cidade de Rudnya, perto de Smolensk, os alemães encontraram uma arma secreta formidável e até então desconhecida, utilizada pelos soviéticos. O comboio de tanques alemães, veículos blindados e caminhões foi subitamente bombardeado por uma chuva implacável de foguetes. Veículos explodiram e soldados caíram, pegos no ataque devastador. Os foguetes produziam um som estranho, nunca ouvido antes, que causava arrepios nos soldados alemães. Dominados pelo medo, os alemães entraram em pânico e fugiram da cidade em desordem. Logo, os alemães descobriram o nome dessa nova arma aterrorizante, o lançador múltiplo de foguetes Katyusha. Ao mesmo tempo, a Alemanha possuía uma arma igualmente aterrorizante, a artilharia de foguetes Nebelwerfer. No fim, cobertura total. Esses lançadores de foguetes foram amplamente usados na guerra, famosos pelo poder devastador e destruição que causavam. Tecnicamente designados como sistemas de lançamento múltiplo de foguetes, armas como Katyusha e Nebelwerfer custavam uma fração do preço de um canhão de artilharia. Podiam lançar barragens devastadoras em segundos, trazendo o inferno ao inimigo. Essas armas devastadoras podiam mudar o rumo da batalha em um instante, lançando destruição sobre seus inimigos e deixando um rastro de caos por onde passavam. Mas a grande questão permanece: qual era mais destrutivo, a artilharia de foguetes na Segunda Guerra Mundial? Junte-se a nós enquanto exploramos seu poder de fogo, impacto e legado nesta comparação épica entre Nebelwerfer e Katyusha. De todas as armas maravilhosas que Hitler buscou, o Nebelwerfer foi a que mais se aproximou de ser a mais eficaz, especialmente considerando seu custo. Nebelwerfer é alemão para projetor de fumaça. Essa artilharia de foguetes era disparada eletricamente por controle remoto, capaz de lançar 6 projéteis a cada 90 segundos. Foi uma das peças de artilharia de foguetes mais eficazes e sofisticadas usadas durante a guerra. Os lançadores foram chamados Nebelwerfer, como ato deliberado de desinformação para enganar a Liga das Nações. A tradução literal, projetor de fumaça, fez os observadores pensarem que o sistema era defensivo, criando cortinas de fumaça. Esse equívoco permitiu que as verdadeiras capacidades devastadoras do Nebelwerfer permanecessem subestimadas até que fossem empregadas em combate. Bem, o Nebelwerfer era extremamente barato de construir, incrivelmente confiável e eficaz mesmo sob as condições mais adversas. Ele exigia muito pouco treinamento para operar e possuía um enorme poder destrutivo. No entanto, ele tinha algumas desvantagens: seu alcance relativamente curto, os rastros visíveis de fumaça que deixava para trás e a munição cara e complexa que exigia. O historiador James Lucas afirmou em suas pesquisas que parte do sucesso inicial da Alemanha na Operação Barbarossa, em 1941, se deve ao Nebelwerfer. Esses lançadores de foguetes instilaram medo em muitos soldados russos, contribuindo significativamente para a eficácia das operações alemãs durante aquela campanha. O Nebelwerfer era leve, podia ser rebocado por quase qualquer veículo e usava magneto, dispensando bateria. Enquanto os alemães usavam amplamente o Nebelwerfer, o Katyusha era tão secreto que só membros especiais da Comissariado do Povo para Assuntos Internos Policiais do Estado e membros confiáveis do partido podiam operá-lo. Com o avanço da guerra e a produção em massa, as restrições foram suspensas e a Katyusha ficou disponível para as tropas regulares do exército soviético.
O lançador Katyusha era conhecido pelo som alto e uivante que produzia ao disparar, por causa da posição dos foguetes, lembrando o de um órgão de igreja. A aparência e o som distintos fizeram os soldados alemães chamá-lo de órgão de Stalin. O uivo dos foguetes lançados causava medo em quem ouvia, dando a Katyusha uma reputação temível no campo de batalha. Quando disparadas em salvas de mais de 100 foguetes, as Katyushas conseguiam causar o máximo de dano físico e psicológico nas tropas inimigas. Da mesma forma, o Nebelwerfer podia desferir golpes devastadores através de barragens concentradas. No entanto, ambos os sistemas de foguetes eram imprecisos e só eficazes quando usados em grande quantidade contra alvos dispersos. O poder deles vinha do intenso volume de fogo, capaz de sobrecarregar e desmoralizar o inimigo, apesar da falta de precisão. Os lançadores Katyusha foram primeiro instalados no caminhão soviético ZIS-5. À medida que a guerra avançava, eles foram adaptados para uma variedade de plataformas, incluindo vagões ferroviários, chassis de tanques e barcos. Além disso, milhares de caminhões vindos dos Estados Unidos da América pelo Lend-Lease foram adaptados como transportadores dos lançadores Katyusha. Essa versatilidade permitiu às forças soviéticas usar esses lançadores de foguetes em vários terrenos e cenários de combate, ampliando sua flexibilidade e impacto. Uma salva de foguetes M13 disparada por uma bateria de 4 lançadores BM13 em 7 a 10 segundos lançava 435 toneladas de explosivos de alto poder sobre uma zona de impacto de 400 km². Esse imenso poder destrutivo era aproximadamente equivalente ao de 72 baterias de artilharia, demonstrando a capacidade da Katyusha de causar danos significativos e desorganizar as formações inimigas com uma eficiência sem igual. O desempenho favorável da primeira bateria de morteiros 13 levou à produção em massa e, em 1942, um número significativo de lançadores e seus foguetes estabilizados por aletas já estava disponível. Esses lançadores de foguetes foram amplamente usados na defesa soviética da invasão alemã até a marcha do Exército Vermelho a Berlim. Mais de 500 baterias de Katyusha entraram em ação nesses frontes, operando com grande sucesso e contribuindo significativamente para o esforço de guerra soviético. No fim da guerra, mais de 10 mil lançadores Katyusha e 12 milhões de foguetes foram produzidos. Aproximadamente 200 fábricas estavam envolvidas na fabricação tanto dos lançadores quanto dos foguetes. A rápida produção das Katyushas se deveu ao fato de seus lançadores e foguetes precisarem apenas de maquinário leve. Produzir um lançador de Katyusha exigia bem menos tempo e recursos do que fabricar um obuseiro, permitindo que a União Soviética equipasse rapidamente suas forças com essas armas devastadoras. Nem o Nebelwerfer, nem a Katyusha eram conhecidos por sua precisão. Eles foram projetados principalmente para saturar posições de infantaria com fogo. Essas armas não foram criadas para destruir bunkers ou veículos blindados, embora alemães tenham desenvolvido variantes maiores para aumentar seu poder destrutivo. A simplicidade do lançador Nebelwerfer tornava difícil interromper sua fabricação, levando Stalin a solicitar ataques aéreos aliados contra fábricas de produtos químicos e munições especializadas em munição para Nebelwerfer. Esse direcionamento estratégico impactou temporariamente as entregas até os alemães ajustarem seus métodos de produção e distribuição para mitigar os bombardeios aliados. Os russos fabricaram cerca de 10 mil Katyusha na Segunda Guerra Mundial, enquanto os alemães produziram entre 8.500 e 9.000 Nebelwerfer. Além das aplicações terrestres, os alemães também experimentaram acoplar foguetes a aeronaves para atacar formações de bombardeiros.
No entanto, esses esforços foram apressados e tiveram eficácia limitada em combate. A Katyusha era montada em caminhões, o que permitia rápida movimentação para longe do fogo de contrabateria. No entanto, levava muito mais tempo e era mais difícil de recarregar em comparação com o Nebelwerfer montado no solo. Um caminhão, 48 foguetes e uma bateria tinha de 4 a 8 caminhões. A Katyusha lançava 16 foguetes 48 nos modelos posteriores em 10 segundos com muito menos precisão, mas essa falta de precisão acabou se tornando uma vantagem. Os soldados alemães relataram que era impossível escapar dos foguetes Katyusha. Os foguetes Katyusha tinham grande dispersão, cobrindo 50 metros na linha de frente e 2,50 metros em profundidade. Eles apresentavam um mecanismo de detonação inovador, com a carga sendo detonada simultaneamente pelas duas extremidades do tubo. Essa detonação dupla criava uma explosão muito mais poderosa, pois as ondas de choque se encontravam no meio, aquecendo os estilhaços a cerca de 800 graus Celsius. Além disso, a explosão intensa frequentemente fazia com que a seção de combustível do foguete aquecesse o suficiente para explodir sozinha, espalhando combustível em chamas e ainda mais estilhaços incandescentes sobre a área-alvo. Essa combinação de fatores tornava a Katyusha uma arma particularmente devastadora no campo de batalha. Uma grande salva de foguetes Katyusha gerava caos com ondas de choque, estilhaços e combustível em chamas devido à interferência das ondas de choque. A imprecisão da salva garantia uma área de destruição grande, tornando quase impossível que tropas inimigas se abrigassem ou escapassem, sem ferimentos para você. O design do foguete e a decisão de lançá-lo por trilho, permitindo grandes salvas simultâneas, combinaram-se para um efeito devastador. Esse bombardeio avassalador e caótico amplificou ainda mais a devastação psicológica e física causada pela Katyusha no campo de batalha. O impacto da Katyusha aumentou devido ao tamanho da área de explosão. A aleatoriedade e imprevisibilidade dos impactos, os incêndios resultantes e o puro poder e intensidade da salva, esses fatores combinados criavam um efeito realmente aterrorizante no campo de batalha. Em contraste, o Nebelwerfer, embora baseado no mesmo princípio, não alcançou o mesmo nível de impacto psicológico. Ele lançava 6 foguetes com trilhas de fumaça visíveis, atingindo uma área menor e com um efeito semelhante ao de projéteis de artilharia do mesmo calibre. Para lançar um foguete a partir de um trilho, é necessária uma força propulsora muito mais potente do que a de um tubo em um lançamento por tubo. Os gases de escape geram uma pressão que ajuda a empurrar o foguete para fora do cano, além da força reativa do jato. Por outro lado, quando um foguete é lançado de um trilho aberto, a propulsão depende exclusivamente do jato. Como os gases de escape se dissipam no ar e não criam nenhuma pressão adicional dentro de um cano, a União Soviética vinha trabalhando no desenvolvimento de um novo pó propelente para foguetes desde 1921, enfrentando inúmeros desafios ao longo do caminho. Em 1933, os soviéticos tentaram pela primeira vez usar uma pólvora balística com nitroglicerina como propelente de foguetes. Essa abordagem mostrou potencial, mas também teve dificuldades relevantes. Foram 2 anos até os primeiros resultados práticos e mais 2 para resolver questões de produção, como bolsas de ar nos bastões de pólvora prensada e alta sensibilidade a temperaturas externas. Em 1937, esses desafios haviam sido superados e os novos foguetes entraram em produção. Os alemães simplesmente não conseguiram avançar a tempo. Eles só passaram a trocar o propelente da antiga pólvora pela nova, à base de nitroglicerina, em 1935. Além disso, a Alemanha escolheu uma tecnologia de prensagem para produzir as barras comprimidas, principalmente porque Krupp estava ansioso para usar prensas hidráulicas na indústria.
Em contraste, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas empregou uma técnica de prensagem por parafuso, que se mostrou muito mais eficiente. Em 1941, ao verem o poder da artilharia de foguetes soviética, os alemães aceleraram seus esforços de desenvolvimento. No entanto, não houve tempo suficiente para projetar um propelente tão eficiente quanto o soviético. O propelente mais fraco significava que os alemães estavam em grande parte limitados a projetos de tubo, o que resultou em salvas menores e cargas úteis mais leves. Embora ainda fosse uma arma poderosa, o Nebelwerfer não inspirava o mesmo nível de terror que o Katyusha, nem teve o mesmo impacto revolucionário no campo de batalha. Os alemães usaram artilharia de foguetes desde o início da guerra, mas ela não teve impacto decisivo ou efeito transformador no campo de batalha, com o Katyusha soviético. No fim das contas, o Katyusha russo pode ser considerado mais eficaz como o rolo compressor da União Soviética. Táticas, capacidades superiores de fabricação e mobilidade e combustível quase ilimitados desempenharam papéis cruciais em sua vitória.